Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives. And now, I was going down the street one time in Los Angeles, California, and I seen a very odd person, acting odd. E agora, eu estava descendo a rua, certa vez em Los Angeles, Califórnia, eu vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho. And he's walking down the street, not picketing, but he was just merely like taking an afternoon stroll. E ele estava descendo a rua, não fazendo uma greve, mas ele estava simplesmente dando um passeio à tarde. And I went to the other side of the street to see what he was doing. E eu fui até o outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Everybody was turning around and laughing at him because of his peculiarity. Todos viravam, olhando, riam dele por causa da sua peculiaridade. I noticed he had a sign hanging on the front of him. Eu observei que ele tinha um cartaz pendurado na sua frente. And I thought I'd see what everybody was laughing about, this odd, peculiar man. E eu pensei em ver do que o pessoal estava rindo deste homem esquisito e estranho. And so I noticed him as the people looked at him. They laughed at him and E então eu observei enquanto o povo olhava para ele, eles riam dele. But he seemed to have a different kind of a smile of contentment. Mas ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação. The other smiles that the people were giving him was more like ridiculing him. Os outros sorrisos que as pessoas estavam lhe dando era mais como lhe ridicularizando. But he seemed to be satisfied in what he was doing. Mas ele parecia estar satisfeito com o que ele estava fazendo. Well, that's a whole lot to think about when a man's satisfied and what he's doing is right. Bem, há muito que pensar quando um homem está satisfeito e o que ele está fazendo é correto. Though he be an oddball to somebody else, if he is satisfied that what he's doing is right, then let him stay with it. Embora ele seja um estranho para alguém, se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixe-o ficar com aquilo. And as I come close to the little man, I noticed across his chest here on a plaque or board was wrote, I am a fool. And at the bottom had for Christ. E quando me aproximei do homenzinho, eu observei através do seu peito aqui, uma placa ou um cartaz onde estava escrito, sou louco, e embaixo tinha, por Cristo. I am a fool, in great letters. Down at the bottom said, for Christ. Sou louco, com letras grandes. Bem embaixo dizia, por Cristo. And everybody was laughing at this. E todos estavam rindo disto. And as the little man pressed on down to the crowd of jeers and carrying on, I turned to look what was on his back. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. And there was a great big question mark on his back, and down at the bottom said, now whose fool are you? E ali havia um grande ponto de interrogação nas suas costas. E mais embaixo dizia, agora por quem você é louco? Well, I thought he had something there, he said. Bem, eu pensei que realmente tinha algo ali, veja você. But he seemed to be satisfied that he could be a fool for Christ. Mas ele parecia estar satisfeito por ele ser um louco por Cristo. And that's what Paul said he had become, a fool for Christ.
E isto é o que Paulo disse que ele havia se tornado, um louco por Cristo. Brother Troy, the full gospel businessman, a very good friend of mine, he's a meat cutter. O irmão Troy, dos homens de negócios do Evangelho Completo, um amigo meu, muito bom, ele é um açougueiro. And getting some kind of a germ in his hand from cutting pork one time. E apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar um porco certa vez. Some man who knows or woman might know what the germ was, but it'll eat you up. Algum homem que sabe ou mulher deve saber que germe era, mas isto te corrói. So in order to save his life, they had to amputate 3 fingers. Então, para salvar a sua vida, eles tiveram que amputar 3 dedos. And he only has 2 fingers on one hand, but yet he remains as a butcher. E ele tem somente 2 dedos em uma mão. Mesmo assim, ele continua sendo um açougueiro. And there was a little German who worked with him in a butcher shop down in Los Angeles. E ali havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. So he kept trying to lead the little Dutchman to Christ. Então ele continuou tentando guiar o pequeno alemão a Cristo. And he said he was a Lutheran and it was all right with him. He was satisfied that he was a Christian because he belonged to the Lutheran church, as he stated it. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porque ele pertencia à igreja luterana, como dizia ele. So one night, Brother Troy had the privilege of getting him to go to church. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. His name was Henry. O seu nome era Henry. And Henry in German is Heinrich, and so they call him Heine. E Henry em alemão é Heinrich. E então eles o chamam Heine. You've heard that expression. Vocês já ouviram esta expressão? He said, Heine, how about going to church with the night? Well, he Ele disse, Heine, que tal ir comigo à igreja nesta noite? said, I believe I'll go. Bem, ele disse, eu acho que vou. So he went down to an old-fashioned meeting where they was having a prayer meeting, and he really got under conviction and gave his heart to Christ. Então ele foi a uma velha reunião antiquada onde eles tinham uma reunião de oração e ele realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. Oh, the next day this little Dutchman was enjoying himself. Oh, no dia seguinte este alemãozinho estava regozijante. Every once in a while he would just walk through the building with his hands up in the air, saying, Praise be to God. Thank you, Lord Jesus. And he attracted the attention to all of them. De quando em quando ele caminhava através do edifício, com suas mãos levantadas, dizia, Louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos eles. You see, he become an oddball to the whole line of meat cutters. Vê você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros. And he'd be cutting meat, he'd start thinking about the Lord, he'd start crying, he'd lay the knife down and walk up and down the aisles, not hysterically, but just making love to Christ. E ele estava cortando carne e começava a pensar no Senhor e ele começava a chorar. Ele colocava a faca ali e andava pelo corredor, não histericamente, mas simplesmente mostrando amor para com Cristo. Saying, oh, how I love you, Jesus, just walking back and forth. Dizendo, oh, como te amo, Jesus. Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. And the boss came by and seen him do this. And as he went walking down, crying, E o patrão passou e viu fazendo aquilo enquanto ele andava chorando. and the boss, you never noticed the boss, he was thinking about Jesus. E o patrão, ele não tinha visto o patrão, ele estava pensando em Jesus. And he started down with his hands up in the air and the tears rolling down his cheeks, saying, oh God, how I love you. E ele começou a andar com suas mãos levantadas para o alto e as lágrimas descendo em sua face, dizia, oh Deus, como eu te amo. And the boss said, Heine,
what in the world has happened to you? E o patrão disse, Henry, o que neste mundo te aconteceu? He said, everybody in the whole line is talking about it. Ele disse, todos em todo o comércio estão falando sobre isto. What in the world's happened to you, Heine? O que aconteceu contigo, Hen? The little Dutchman said, oh, boss, he said, glory to God, I got saved. O alemãozinho disse, patrão, ele disse, glória a Deus, eu fui salvo. He said, you got what? Ele disse, você foi o quê? He said, I got saved. Ele disse, eu fui salvo. He said, I went with Brother Troy here down to a little mission and I got saved. Ele disse, eu fui com o irmão Troy aqui embaixo em uma pequena missão e eu fui salvo. Then Jesus came into my heart and I'm so full of love. E Jesus entrou em meu coração e estou tão cheio de amor. He said, you must have went down to that bunch of nuts. Ele disse, você deve ter ido naquele grupo de porcas. He said, yeah. Said, glory to God. Said, thank God for the nuts. Ele disse sim, disse glória a Deus, disse graças a Deus pelas porcas. He said, you know, you take an automobile coming down the road and you take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of yunk. Ele disse, sabe, você pega um automóvel que está descendo a rua e tira todas as porcas dele, você não terá nada a não ser um monte de sucata. Well, I don't know, but what the little Dutchman is just about right. Bem, eu não sei, mas o alemãozinho estava mais ou menos certo. Take all the nuts is what holds it together. Tirar todas as porcas fora? As porcas são as que mantêm tudo junto. And I think that's what holds the church together sometimes. Holds civilization together. E eu penso que isto é o que mantém a igreja unida às vezes, que une a civilização. Now, coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was looking at the desert and noticing how that out of Phoenix they had the Japanese gardens. Agora, vindo de uma visita em Prescott, há poucos dias atrás eu estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix eles têm os jardins japoneses. And they had flowers in there, beautiful flowers. E eles têm flores ali, lindas flores. Where when I was a boy out there, I herded cattle down through those places. Onde, quando eu era um garoto ali, eu arrebanhei o gado através daqueles lugares. The cows wasn't no grass, so they just lived on cactus beans and so forth. As vacas, não havia nenhum pasto, então elas simplesmente viviam de vagens de cacto e coisas assim. And then I noticed that there has been a reproduction to the use of the desert. E então eu observei que ali tem havido uma reprodução para aproveitamento do deserto. And in the desert, we find that the cactus and the flowers E no deserto nós descobrimos que os cactos e as flores and in our home there, or the home we're renting, Sister Larson, I think she was here this morning, I seen her. e na minha casa ali ou na casa que estamos alugando da irmã Larson, eu creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. And she has a flower bed on the outside of the house, some dirt, everything there is sand. E ela tem um jardim de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra, tudo ali é areia. So she had some dirt and a large flower bed on each side of the duplex. Então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado do duplex. And every morning I have to get out and water those flowers. E toda manhã eu tenho que levantar e jogar água naquelas flores. If I don't water them, they'll die. Se eu não jogar água nelas, elas morrem. And then again I have to get some spray and spray them to keep the lice off of them. And the bugs will eat them up. E então novamente eu tenho que bater algum spray nelas para manter os piolhos longe delas. Os bichos as comem.
And then you go just a little beyond that, 30 feet from that, there's some flowers growing, and out in the desert they're growing. E então você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, existem algumas flores crescendo, e lá fora no deserto elas estão crescendo. And you could dig down 20 feet, and it'd be like a powder keg. E você poderia cavar uns 20 pés para baixo, e aquilo seria como um barril de pó. Nothing in the world but just dust. And there's no water at all. Nada neste mundo senão pó, e não existe água de forma alguma. And who sprays them? See? E quem joga água nelas, vem, These in the flower bed, if you fail to spray them and to water them, the termites or the bugs, lice will eat them up. But the lice, estas no canteiro de flores, se você faltar em aguá-las e em bater spray nelas, os cupins e os bichinhos piolhos as comerão. can't touch that one out there in the desert. Mas o piolho não pode tocar naquela que está ali no deserto. And neither does he have to be bathed and watered every day. E nem mesmo ela precisa ser mimada e molhada todo dia. He is a production of the Creator. Ela é uma produção do Criador. This is a hybrid reproduction. Esta é uma produção híbrida. And I think that today the reason Christianity has become to the people a nut E eu penso que hoje a razão que o cristianismo se tornou para o povo uma loucura is because that we've got a bunch of reproductions and not genuine Christians. é porque nós temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos. A bunch that has to be babied and sprayed and in order to stay in the church. Um grupo que tem que ser mimado e aspergido para que se possa manter na igreja. I can imagine the very first church, what they were, and compare it with this reproduction today. Eu posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, e comparar isto com esta reprodução hoje. This would be a cheap production of what the real first church was, that rugged believers in God with the Holy Ghost. Isto seria uma produção barata do que a verdadeira e primeira igreja era, aqueles austeros crentes em Deus com o Espírito Santo. You baby not them. Você não os mimava. You didn't have to pat them and tell them you take them in this one, and if they get tired of that one, they go to another one, and you'll make them a deacon if they'll come over here and leave this other one. That's a hybrid reproduction. Você não tinha que lhes dar tapinha nas costas e lhes dizer que você os receberia nesta e que se cansassem dessa, fosse a outra, e você fará dele um diácono se ele vier aqui e deixar esta outra. Esta é uma reprodução híbrida. I was thinking of Michelangelo's original painting, I believe, of the Last Supper. Eu estava pensando na pintura original de Miguel Ângelo, eu creio, que é a Última Ceia. I think he painted it. Eu creio que ele pintou. Do you realize what that original picture would cost you? Você imagina o que aquele quadro original te custaria? It would be countless thousands of dollars. Would never touch that original because it's beyond price. Seriam incontáveis, milhares de dólares. Nunca tocaria naquele original, porque o preço é fora de alcance. It's so valued so high. O seu valor é altíssimo. But you can buy a cheap reproduction of it for about $2. Mas você pode comprar uma reprodução barata dele por cerca de $2. That's why people today can't understand the ruggedness of real, genuine believers. Isto é porque o povo hoje não pode compreender a verdadeira robustez dos genuínos cristãos. They become a nut. Eles se tornaram uns loucos. You know, the world gets in such a rut that every once in a while
You have to have a nut to straighten it out. Você sabe, o mundo está de tal forma que de vez em quando você tem que ter um louco para consertá-lo. Take somebody come on the scene, it's a little different. And he is a nut to that generation. Precisa de alguém que entre em cena que seja um pouquinho diferente, e ele é um louco para esta geração. I was thinking the other day, who is able? Eu estava pensando outro dia, quem é capaz? Who today is not a nut? Quem hoje não é louco? Você é louco por alguém. You're somebody's nut. I believe the world is completely going insane. Eu creio que o mundo está ficando completamente insane. Did you know it's a time that people can't judge between right and wrong? Or truth or error? Você sabia que neste tempo o povo não pode diferenciar o certo do errado, ou uma verdade ou um erro? Do you know the politicians can't judge right and wrong? Você sabe que os políticos não podem julgar o certo e o errado? You see them keeping quiet on this voting the Bible back in the church, or into the Bible back into the school? Você os vê quietos nesta votação numa Bíblia lá na escola? They don't know which way the politics are going to blow. Eles não sabem para que lado a política vai explodir. Think of it, I don't know how it is in Indiana now, but in the state of Arizona, it's against the law to read the Bible in school. Pense nisto, eu não sei como é em Indiana agora, mas no estado do Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. I think it's the same thing in Indiana. Eu acho que é a mesma coisa em Indiana. Nearly the whole United States, because some infidel woman changed the whole program. Aproximadamente todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. And remember, it's against the law to read the Bible in our public schools, but believers' taxes supports infidelity to be taught in the school. E recordem, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas, porém os impostos dos crentes sustentam a infidelidade ensinada na escola. Politics, we need another Abraham Lincoln. Política, nós precisamos de outro Abraão Lincoln. We need another Patrick Henry. Nós precisamos de outro Patrick Henry. We need an American who can stand out regardless of where the politics are and call right, right and wrong, wrong. Nós precisamos de um americano que possa se firmar, não importando onde esteja a política, e chamar o certo, certo, e o errado, errado. Did you know preachers today can't judge which is right, the Word of God or the church denomination? Você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? They don't know which road to take. Eles não sabem que caminho tomar. They can't judge between right and wrong. I know the Bible says it, but our church says. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isto, mas nossa igreja diz. See, people are not capable of judging right from wrong. Vem, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. Anything is contrary to the Bible is wrong. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. God's word is right and every man's word's a lie. It's contrary to it. A palavra de Deus é correta e cada palavra do homem é mentira. O que for contrário a isto. And to try to stand now upon a time like that and to stand for what's right, you become a nut. E tentar se firmar agora sobre um tempo assim e se firmar pelo que é certo, você se torna um louco. Let's call a few characters. Vamos citar alguns nomes. I can imagine the prophet Noah in that great day that he lived in. Eu posso imaginar o profeta Noé naquele grande dia que ele vivia. That great scientific age where they built pyramids and sphinx. Naquela grande era científica onde eles construíam pirâmides e esfinges. Where they could prove that there was no water in the skies but scientific research. Onde eles podiam provar que não havia água nos céus através de pesquisas científicas. And here comes this old man out there and said there's coming rain out of the heavens. Aqui vem este homem velho e diz, vai cair chuva dos céus. Noah was a nut to that generation.
Noé era um louco para aquela geração. He become a nut. Ele se tornou um louco. Let's think of Moses. Vamos pensar em Moisés. Moses, when he went down to Pharaoh, as we spoke this morning, Moisés, quando ele foi até Faraó, como nós falamos nesta manhã, and Moses going down to Pharaoh and saying, the Lord sent me down to bring these slaves out. e Moisés desceu até Faraó e disse, o Senhor me enviou para libertar estes escravos, With a stick in his hand, against a great army that had the whole world conquered. com uma vara em sua mão contra o grande exército que havia conquistado todo o mundo. Pharaoh, in all of his scientific genius, thought Moses was a nut. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era louco. And he was a nut to them. E ele era um louco para eles. I can imagine the prophet Elijah in his great day, when the fabulous age of fashion, Eu posso imaginar o profeta Elias em seu grande dia, na fabulosa era da moda, when Ahab and Jezebel ruled the world as it was in them days. quando Acabe e Jezabel governavam o mundo, como foi em seus dias. And all the fashions and things that Jezebel wanted to wear, and how she had all the women dressing like her. E todas as modas e coisas que Jezabel queria usar, e como ela tinha todas as mulheres vestidas como ela, Her paints and going on, her fashions, the way that she fashioned herself. e suas pinturas e coisas, sua moda da forma que ela andava na moda. And when some old crank, like Elijah, come out on the scene and withstood the whole nation, that Ahab, he was a nut. That's right. E quando determinado velho rabugento como Elias entrou em cena e contrariou toda a nação, para Acabe ele era louco. Isto é certo. Amos, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Again, everybody. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me